RB Notícias especial de hoje com uma conversa ao vivo com o ex-deputado Eduardo Cunha, agora afiliado ao PTB em São Paulo. Antes da gente entrar nessa conversa aqui de política e de candidatura, eu gostaria de registrar aqui o seu livro. E não é um calhamaço, é um belo livro, hein? Obrigado. E olha, e o que existe aqui? Eduardo Cunha com Daniele Cunha, que é sua filha, Minha não é? filha me ajudou a escrever o livro junto comigo. O título, os mais informados se lembram daquela história do presidente Lula. Aliás, é assim, a despedida dele com... o Tchau Querida, que foi, aliás, foi... registra-se, eu falo isso no livro, uma gravação ilegal feita do Sérgio Moro com Lula. Que ele divulgou depois de passar que ele prazo. divulgou também ilegalmente. Mas aquilo avançou muito o processo de impeachment. Foi um grampo da presidente. Foi um grampo no Lula e pegou uma conversa com a presidente depois do horário que já tinha encerrado o grampo e divulgou isso também de forma ilegal. A história para Lula assumir o Ministério da Dilma o Ministério da Casa Civil, que ele tinha sido nomeado, para poder tentar conter o impeachment. Então, o que existe exatamente no livro? Bom, importante, é um livro de 808 páginas, quer dizer, não é um livro pequeno. Eu acabei transformando um livro num livro que tem uma análise histórica. Ele vem desde a proclamação da República, tem todas as eleições presidenciais, passa pelo Estado Novo. Efetivamente, a lei do impeachment, que é de 1950, e ela foi usada 3 vezes, em 54 com Getúlio Vargas, que ele venceu na Câmara, depois com o Collor em 92 e com a Dilma já comigo em 2016. Então, eu passo pelo processo do regime militar, o fim do regime militar, a nova Constituição e todas as eleições presidenciais que tiveram daí, das quais eu participei, da do Collor. Não é exatamente uma biografia. Não tem nada de biografia minha. Ao fim do livro... Nem mesmo sua experiência? Só daquilo que... Não, nada disso. Só o que eu vivi dentro dos fatos que aí estão. O que acontece é que no fim do livro, depois que a história do livro termina, eu tenho um capítulo à parte sobre as denúncias contra mim e a minha defesa. Mas apartado do livro, de modo quem quiser ler o livro e não ler o que eu falei sobre a minha defesa, não precise ler. Está lá o livro, termina o livro. Quem quiser tem a possibilidade de ler e ter acesso às minhas informações. Mas é um livro que tem, inclusive, propostas. Eu faço, depois, ao fim do livro, também um capítulo de propostas legislativas, uma série de coisas que eu entendo que tem que ser. Mas aí o livro, depois de uma certa parte, do meio para o fim, ele entra efetivamente no processo do impeachment, e aí é quase que um relato diário. Por isso que o nome é Tchau Querido, Diário do Impeachment. Um acontecimento importante na história política. A cada dia que eu vivi já como presidente da Câmara, durante todo o processo de impeachment, todos os fatos, atuação, nominado, quem fez o quê, quem não fez o quê, as conversas que foram tidas, todos os bastidores estão lá narrados. Então, eu entendo que... Por que eu trouxe o apanhado histórico? Porque o processo de impeachment não é simplesmente uma minha decisão do impeachment. Claro que sem isso não teria acontecido. Mas é importante a pessoa compreender o sistema político brasileiro, o que aconteceu no passado, por que as coisas se dão desse jeito. Eu mostro as falhas. Por exemplo, você tem uma Constituição parlamentarista, mas acabou decidindo o regime presidencialista. Depois vem o plebiscito que manteve. Você tem uma série de situações que as pessoas precisam conhecer. A Constituinte está muito bem detalhada ali nesse processo e gerou muitas das situações políticas. A eleição do Collor, a primeira, uma eleição solteira. O impeachment do Collor se deu em função disso. Depois as eleições passaram a ser casadas, a partir de 94, com a eleição do Fernando Henrique. Traz a eleição do Fernando Henrique, a reeleição do Fernando Henrique. Eu trato o estelionato que o Fernando Henrique praticou na sua reeleição em 98, mas foi mais ou menos semelhante ao estelionato eleitoral, que eu digo do ponto de vista, né? Que é uma figuração, não é acusação. Sim. Então, o estelionato eleitoral da Dilma em 2014 são muito semelhantes. Eu trago esse tudo, comparo. Então, eu acho que quem lê vai ter um conhecimento no apanhado histórico, num período que você tem pouca literatura histórica para você poder consultar. O senhor esperava que esses acontecimentos fossem canalizados por essa situação esquerda-direita, essa dicotomia que se verifica na política brasileira? Eu analiso isso no livro porque, na verdade, essa dicotomia ela existe desde a primeira eleição presidencial, depois do fim do regime militar, em 89. O Collor representava a direita e o Lula tomou o lugar do Brizola, que é quem representava a esquerda. Depois, em 94, após o impeachment do Collor, o PSDB tomou o lugar do Collor. O PSDB, que foi criado como apêndice do PMDB,
Mas o PSDB que entrou com uma história de social-democracia, mas na realidade mas exerceu tinha o lado da dele, direita. PFL... Exerceu o lado da direita. Então tomou o lugar da direita naquele momento e ficou. E depois o PT, que não largou mais o outro lado desde que tomou do Brizola em 89, tomou o poder e, na prática, o Bolsonaro chegou em 2018 com a derrocada do PSDB, e eu analiso isso bem, Bolsonaro tomou o lugar do PSDB. Foi uma coisa fora da curva, na sua opinião? Não, foi uma questão de oportunidade momentânea. A derrocada do PSDB se deu muito, começou com toda a facada, história. A morte Não, eu não acho que a facada influenciou. O Bolsonaro teria sido eleito com ou sem facada, na minha opinião. Eu acho que sim. A derrocada do Aécio, na história da criminalização da política, aquela derrocada momentânea do Aécio gerou a queda do PSDB, na minha opinião. Na minha opinião, eu expresso isso aí no livro. Aí o Bolsonaro, naquele vácuo, já tinha um impeachment, pelo antipetismo que ele já representava, com o PSDB numa derrocada como estava, a candidatura do Alckmin foi uma candidatura que foi muito mal trabalhada, aquele processo dele, eu achei que ele errou muito naquela campanha. E então, era do seu partido, né? Não era PMDB naquela época. PMDB na eleição teve Henrique Meirelles, que foi outro erro inominável do PMDB. O PMDB se caiu a metade da bancada. Então, o senhor é uma liderança importante no partido, presidente da Câmara, e hoje milita pelo PTB. Nós vamos chegar aí. O senhor se considera perfeitamente apto para ser candidato a deputado federal por São Paulo? Eu sou pré-candidato. Nesse momento a gente só pode ser a gente só pode falar em candidatura depois das convenções. E vou me apresentar, e se a minha pré-candidatura for confirmada e virar uma candidatura, vou me apresentar aos eleitores e vim para São Paulo. E é bom sempre explicar isso. Em primeiro lugar, dos meus 5 filhos, eu tenho 4 filhos morando em São Paulo já há bastante tempo. Não tem essa questão do domicílio eleitoral? Não, eu não sou fake igual o Moro, não. Eu tenho uma neta em São Paulo. E eu estou morando numa propriedade, num apartamento que é propriedade da minha mulher há 11 anos. Quer dizer, aqui na capital? Na capital de São Paulo. Então, eu não fiz um contrato de aluguel de véspera num hotel, não. Então, se o senhor for realmente candidato a deputado federal, será por São Paulo? Meu filho tem empresa em São Paulo. Enfim, somente a minha filha mais velha, que permaneceu no Rio de Janeiro residindo, ela até será, a que escreveu o livro comigo, ela será candidata no Rio de Janeiro. A Daniele Cunha. Está com candidata pelo seu ex-partido? Não, ela está no União Brasil, ela foi para o União Brasil. Ela estava no MDB como eu, mas ela foi para o União Brasil e eu será candidata pelo União Brasil, no Rio de pelo Rio de Janeiro. E eu sou pelo PTB em São Paulo, sim. O senhor se considera, a Justiça Eleitoral já lhe deu o aval para... Isso só quando o registro for julgado, né? Nós temos ainda esse momento que vai ser arguído e nesse momento que será debatido. Como é que o senhor enxerga o país hoje, deputado? Depois de ter ficado quanto tempo longe da política? Eu estou longe da política há 6 anos, né? Quer dizer... Não é tão tempo assim, não é? Não é tanto tempo, mas é como você falou com muita propriedade. A gente está longe da ocupação de cargo público da política. Mas não deixa de... Mas aí você não deixa. E isso é bom para a sociedade, porque se as pessoas todas tivessem a militância ou a participação política, certamente as coisas seriam muito mais fáceis. Porque tudo na vida é política. O grande problema que a gente teve, que isso foi feito pela criminalização da política, é a negação da política. A gente não pode negar a política. A política que é a solução dos problemas, ela não é a causa dos problemas. Porque tudo na vida é política. Se eu estou sentado aqui falando com você, é uma decisão política minha. Tudo na vida, se você está aqui trabalhando, é também uma decisão política sua. Então, tudo na vida é política. Quando a gente foge e se afasta da política, você efetivamente está dando oportunidade que a política seja ocupada de uma forma equivocada. Então, eu nunca me afastei da política. Então, eu não estou longe da política. Eu estou longe da candidatura. Estou 6 anos no exercício do mandato. É diferente. Ex-deputado Eduardo Cunha, está mais ou menos claro, aliás, mais ou menos não, perfeitamente claro, pelo fato do senhor estar afiliado ao PTB, qual é a sua posição frente às eleições agora de outubro. Mas eu vou perguntar, mesmo assim, com quem o senhor está, mas isso vai acontecer depois do nosso intervalo. No próximo segmento nós vamos continuar falando de política aqui, na Rede Brasil de televisão. Hoje uma conversa ao vivo com Eduardo Cunha, possivelmente candidato a deputado federal por São Paulo. Voltamos daqui a pouquinho.